aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é domingo, dia 19 de janeiro de 2025, véspera da nova era. A partir de amanhã teremos um mundo totalmente diferente e nós vamos falar um pouco sobre isso, porque vamos falar dele, Jair Messias Bolsonaro, a posse, a viagem que não rolou, vamos falar da direita, mas antes temos que falar do painho, porque segue sendo o assunto do momento e tivemos aí alguns eventos curiosos, nesse clima gostoso que os brasileiros, mas a direita, estão experimentando nesse início de 2025. Ano aí que começa com boas notícias até então, enfim. Vamos começar falando do Dilma, na verdade mostrar uma fake news que a Globo postou e apagou. Aí depois que eu postar, a gente fala dessa fake news da Globo, vamos falar ainda da questão do Pix, temos que falar sobre outro aspecto, sobre liberdade de expressão, e não é que a gente vai ficar falando de AGU, vocês vão entender já já. Aí depois, infelizmente, eu vou ter que trazer aqui as críticas que o Lula está recebendo da própria esquerda. Dia triste, pra quem torce aí pro governo Lula dar certo, né? Acho que não são vocês. Tem um caso curioso até que rolou também, mais um, pra entrar na lista. Ai, tem uma notícia engraçada pra gente dar umas risadas boas. Aí depois sim, falaremos dele, de Bolsonaro e de diversas confusões. Vamos botar o dedo na ferida e algumas coisas. Não vou adiantar pra gente chegar lá e ficar nesse suspense, mas vamos lá. Se lembra daquele tweet que a Globo fez com a fake news, falando que o Nicolas, né? Vídeo em que Nicolas acusa Lula de querer taxar Pix. O Nicolas não falou isso. A Globo tomou uma checada e vejam só. A Globo apagou o tweet. A Globo apagou a queima de arquivo. Talvez as pessoas não vão ver isso daqui, porque vai desaparecer conforme o tempo vai passando, mas a gente vai salvar. Então, isso aqui é aquela típica coisa que vai entrar pro Atlas. A gente fala, ó, e não é a primeira vez que a Globo faz uma queima de arquivo, que ela apaga as coisas. E eu até deixo aí de recomendação. Sabe uma coisa que seria muito bacana? Eu não tenho como fazer, depende aí de outro brasileiro. Agora imagina, se a população brasileira se unisse para todo dia, cara. A Globo postou uma mentira, vai lá e checa. Postou uma mentira, vai lá e checa. Postou uma mentira, vai lá e checa. Daqui a uns 6 meses, não sei, alguém aí que tá na academia, fazendo, sei lá, sua conclusão de curso, uma monografia, ou tá no mestrado, tá no doutorado, quem sabe aí na área de comunicação, na área do direito, resolve fazer um artigo sobre notas de comunidade, fake news, sabe, checagem pública da população, e aí começar a trazer em números, em dados, os jornais que mais mentem no Brasil, e você começar a transformar as fake news da Globo numa coisa mais concreta, num estudo mais sério. E depois começar até, né? Eu acho que aí que diversos canais, jornais da direita dariam espaço para você apresentando essa thread, né? O seu estudo, a sua tese, com dados estatísticos, para mostrar como a Globo é um veículo de desinformação. Já pensou isso? Agora é um trabalho aí que requer, né, um esforço conjunto do Brasil. Se eu fosse vocês, todo dia, visse uma mentira da Globo, ia lá desmentir, fazendo nota de comunidade, e ver se a população concorda com a nota e a nota se torna pública. E aí vai checando, dia após dia. O Brasil tem que se livrar da Globo. Mas, enquanto não se livra da Globo, enquanto não se livra do Lula também, infelizmente o povo está pagando a conta alta. E a Paraná Pesquisas fez um levantamento que mostra que, segundo aí os entrevistados, 65,7% das pessoas dizem que o preço dos alimentos subiram. A conta do supermercado está mais cara. Eu quero saber quem são os 11,6% que dizem que diminuiu. Eu não entendi, né? Por que a conta desse cara no supermercado diminuiu? Eu não faço ideia. E o povo que diz também que tá, e ficou a mesma coisa, tá de esculhambação, né? Mas tudo bem. 65% eu acho que é um bom número. Que o Lula que não gosta desse número, né? Mas tudo bem. Aí, veja só. Recuo no Pix e alta nos alimentos ameaçam popularidade de Lula, que cobra plano de ministro. Que plano? Vai fazer o quê? É o quê? É o Aladim? Quer esfregar uma lâmpada? Ver se sai um gênio? Porque só a mágica para salvar o Lula. Preocupado com os reflexos negativos,
Lula cobrou de ministro definindo estratégias para reduzir os danos diante das crises provocadas pelas mudanças no PIX e inflação. Os efeitos atingem justamente setores que o Palácio do Planalto vê como essenciais na tentativa de reeleição em 2026, como os trabalhadores informais e parcelas da classe média. Aliados de Lula avaliam que a edição da norma foi baseada em apenas aspectos técnicos, 100% técnico, e faltou uma análise política mais ampla que desse conta dos potenciais efeitos negativos. Não é apenas o PIX, no entanto, que vem preocupando o Planalto. Os preços elevados nos supermercados fizeram Lula distribuir tarefas aos ministros. Em conversas com auxiliares, Lula tem questionado detalhes sobre a oscilação nos preços e determinado a formulação de políticas públicas que contêm inflação. O quê? O quê? Qual a mágica, Lula? Não tem. Linda essa nota da Globo para mostrar que o Lula está preocupado. Agora, uma ação concreta mesmo não tem. Mas enfim. Falando do Pix e não falando dessa questão, que a gente já comentou muito nos últimos dias, mas tomando um caminho totalmente diferente mesmo. Nossa, esse tweet aqui da Tsuki, essa simples fala dela ali de duas linhas, me ajudou demais a colocar uma ideia na mesa, que eu falo vez ou outra, mas eu acho que quando você fala uma coisa e quando você mostra essa coisa, eu acho que tem um impacto um pouco maior. Eu venho falando há meses. Gente, direita, ela não pode ficar presa apenas no discurso da liberdade de expressão. Não é para deixar de falar, não é sequer para reduzir a intensidade da luta. É para trabalhar ainda mais, sabe? É para gastar ainda mais energia e começar a abordar sobre outras coisas, para você conseguir mais apoio, porque uma vez que você consegue esse apoio, naturalmente, conforme as pessoas vão despertando para a política, em algum momento ela vai entender que a liberdade de expressão é algo importantíssimo. Aí, essa questão do Pix rodou o país e todo mundo, inclusive, viu, não todo mundo não, mas muita gente viu a reação do governo Lula de botar a AGU contra o Nicolas, o Grupo Prerrogativas, já falando em cassação. Aí o Marcelo Cerise, que é irmão do Pedro Cerise, dono do antagonista, tubarão do mercado, que odeia Bolsonaro, fala assim, ó. Parei de ver a entrevista do Haddad na CNN quando ele disse que está difícil porque não existe mais censura nas redes sociais. Aí a Tsuki fala, ó, a bagunça do Pix pode causar o efeito dominó e trazer a sociedade para lutar a favor da nossa pauta mais importante. Aí ele mesmo colocou o recorte do Haddad. É um negócio aqui de 10 segundos. Que aí você vai entender o Haddad reclamando que não tem mais censura. Cadê? Com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro. Vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Com profissionais pagos. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Então vejam só. Às vezes, para você resolver o seu problema mais caro, não é batendo de frente com ele, não é, sabe, abordando o tema especificamente liberdade de expressão. Você levanta uma situação que envolve economia, aí a reação do governo diante disso causa uma revolta nas pessoas que estavam preocupados com essa agenda econômica e essas pessoas começam a se preocupar com a liberdade de expressão. Vejam só. Quer um exemplo bem similar? A direita, ela se preocupa com essa questão de doutrinação, ideologias diversas, tudo mais. Você vê que o mercado financeiro vem impondo isso, as empresas, através da agenda ESG. Não é uma pauta que a direita luta, abraça? Se a direita vai abraçasse essa pauta, será que ela não conseguiria trazer essas empresas para outras situações que também vêm preocupando? Eu acho que em algum momento vai começar a confusão em relação ao Drex. Será que não seria importante ter o apoio? Porque o Drex, eu acho que ele também está ligado à questão da liberdade de expressão, porque além do cara cancelar a tua capacidade de falar, ele vai cancelar você do sistema financeiro, se ele quiser, né? Porque poder para isso ele vai ter. Então, é começar a olhar alguns temas que eles são interessantes para a direita e que também são interessantes para setores que ainda não aderiram ao movimento da direita. E assim, cada vez mais,
arrecadando, né, novos apoios, trazendo, aumentando o tamanho do nosso barquinho. Pablo Hortelado. Ketsuki está comentando um tema, a priori, com nenhuma relação com liberdade de expressão, bateu na porta da liberdade de expressão. Esquerda quer ganhar no tapetão após perder a batalha política do Pix. Seja lá o que pensemos do mérito do argumento do Nicolas, seu vídeo foi obviamente eficaz. E aí ele comenta, a repercussão do ato normativo foi uma vitória maiúscula da oposição ao governo Lula. Quando parecia que o rumor estava sendo desmentido, veio o Nicolas, faz o vídeo, 300 milhões de views. Inconformada com a derrota política, parte da esquerda passou a alegar que o vídeo do deputado era fake news e que ele deveria ser punido até com cassação. A reação da esquerda, deslocando o debate do âmbito da política para o âmbito jurídico, merece uma reflexão. Seja lá o que pensemos do mérito do argumento de Nicolas, seu vídeo foi obviamente eficaz. E foi um argumento estritamente político dentro das regras do jogo democrático. Por isso, são completamente despropositadas reações como da AGU, que estuda entrar uma ação contra ele por disseminar informações que prejudicaram a reputação do Pix e da Receita. Ou do Grupo Prerrogativas, que junto com o PT, estuda pedir a cassação do deputado. Pablo Hortelado, um dos garotos do Soros no Brasil, escrevendo contra a censura, contra a perseguição jurídica no Globo. Vocês esperavam isso? Esse texto aqui não tem aquele parágrafo padrão da imprensa de não, mas Bolsonaro fazia algo igual. Não, mas se fosse o governo Bolsonaro, não se enganem com... Não tem nada disso. Nada disso. Nada disso. Aí depois ele explica de onde surge o termo tapetão, que surge em 69, né? Porque o cara foi expulso no jogo. Aí o cara vai no tribunal e fala, pô, meu time no direito de defesa, de contestar o cartão vermelho. Ah, então você pode jogar. Aí o cara pôde jogar e venceu por 2-1. Aí diz, né? Aqui, ó, venceu no tapetão, né? Enfim, nos tapetes do tribunal. A reação de parte da esquerda contra o sucesso político do vídeo Nicolas lembra o Fluminense de 69. Às vezes... parece que a esquerda abandonou o jogo de disputar a opinião pública e agora quer sempre vencer a política no tapetão. Um tema estritamente econômico ganhou uma via jurídica onde a esquerda está sendo criticada por ser uma perseguidora. Não pode ficar em um único tema, Não dá para ficar em um único tema. Por isso que eu estou falando, a direita ela tem que trabalhar mais, cada dia mais. Abraçar mais e mais temas e dar profundidade às suas ações políticas. O José Teófilo comenta assim, ó, o vídeo do Nicolas e o artigo do Hortelado no Globo me fizeram pensar sobre como o apoio do Supremo enfraqueceu o petismo. Tudo eles recorrem à justiça. Não precisa ter apoio popular, não precisa mais de militância de nada. Talvez eles tenham caído numa armadilha e não consigam mais sair. Isso daí, enquanto estiver funcionando, ok. Mas uma hora a coisa muda. Uma hora o poder muda de mão. E na hora que isso acontecer é um problema. Porque a esquerda está despolitizando a sua militância. Não tem mais apoio. Se precisar realmente de um apoio político, não vai ter mais. E essa despolitização vai acabar entregando cada vez mais pessoas para a direita. Esse Luciano Carvalho diz que esquerda pra valer, esquerda vermelha e gosta do Lula. Mas, diante da perseguição do petismo junto à direita, ele comenta, ó, o vídeo da Érica tem tudo para bater o do Nicolas aqui no Twitter, em menos de 12 horas. Como vai ficar a galera que fala que o algoritmo favorece a extrema-direita? Galera, não consegue. Você tá entendendo como tá a coisa? Já tá ficando chato esse papo de perseguição na rede social. E isso aqui, um cara de esquerda comentando isso por causa de um assunto totalmente, assim, aleatório. Pix. Quem imaginava que o Pix iria nos trazer aqui? E não para. E não paramos aqui. Ainda nesse âmbito, lá vem o Estadão, que está cada dia mais opositor ao governo. Nova era, né? Deve ser porque o Trump venceu. Lula manda caçar bruxas. Lembrem
que todos os jornais do consórcio, todos sem exceção, defenderam ferrenhamente a regulação das redes. Todos sem exceção. Hoje o Estadão, e vez ou outra a Folha de São Paulo, já estão... Tem que ver aí, né? Como é que tá? Esse negócio de censura não presta, meio complicado. Olha, modificar o artigo 19 é meio ruim. Todos eles eram favoráveis a censurar o país. Mudou. Alguma coisa aconteceu. Lula está atordoado após o vexame, que foi o vídeo do Nicolas. Incapaz de fazer vingar sua versão dos fatos, Lula mandou criminalizar o discurso da oposição, numa clara demonstração de que seu comportamento defender a democracia, com o qual se elegeu o presidente na disputa contra Bolsonaro, nunca foi realmente sério. Essa é a única menção a Bolsonaro. E veja que não tá falando, não, ele venceu, né, para salvar a democracia de Bolsonaro. Não, é só assim, ó. Ele se elegeu com esse argumento. Pra vencer, disputa, só falou isso. Não vai criticar Bolsonaro? Não, não vai. Né? Então, assim, nunca foi sério. Lula é um traidor, Lula traiu a sua promessa de campanha. Já era previsível a mobilização de partidos e entidades esquerdistas para acionar a justiça contra os opositores. Esquerdistas, né? O termo está começando a ficar popular. Esquerda. A esquerda está começando a aparecer nos jornais. Porque antes nem citava isso, né? Era só a turma democrática, a turma do bem, a frente ampla, que estão fazendo o governo de gato e sapato nas redes sociais. Mas na prática, o efeito disso é limitado e provavelmente ficará apenas no terreno do ridículo. Por outro lado, a contraofensiva oficial, determinada por um presidente da República humilhado, mostra que Lula está disposto a usar a força colossal do Estado contra cidadãos que ousem criticá-lo ou levantar dúvidas sobre suas reais intenções, algo que é intrínseco à política. É evidente que isso contraria os fundamentos da democracia e do Estado de Direito. O deputado Boulos e o Prerrogativas anunciaram representações ao Conselho de Ética da Câmara e à PGR contra o Nicolas, acusando, entre outras coisas, de estelionato e crime contra a economia popular. Qualquer um de boa fé que tenha assistido ao vídeo do parlamentar sabe que ali não houve nada disso. E ainda que houvesse, mentir na política não é crime, assim como é lícito, em uma democracia, desqualificar medidas governamentais, ao contrário do que alguns querem fazer parecer. Mas aqui, ao menos, estamos apenas no terreno do pitoresco. Se você fechar o olho, você não sabe nem se esse texto aqui não foi da Gazeta do Povo, da Revista Oeste, ou algum blog de direita, até o momento. Tudo fica mais sério quando, por ordem direta do Palácio do Planalto, a AGU aciona a PF para que seja aberto um inquérito policial a fim de investigar a disseminação de fake news sobre o Pix, notadamente sobre a suposta taxação do serviço. A tática é manjada. Lula, né, e seu governo, estigmatiza como fake news tudo que ele desagrada como forma de cerceamento do livre exercício da crítica. Não custa reiterar. Espalhar mentiras ou falar desinformação não é crime, salvo em raras exceções tipificadas no Código Penal. Enfim, apologia, incitação ao crime, preconceito, né, racial, crimes contra a honra, contra a saúde pública, fraudes processuais, entre outras. Nada disso se aplica ao caso aí do vídeo do Nicolas. Nada. Portanto, não há qualquer justificativa republicana, quiçá jurídica, para a intervenção de um órgão de Estado como a AGU em socorro a um governo zonzo em meio a uma batalha eminentemente política, de onde se pode concluir que a ordem de Lula para que a AGU envolva a PF no caso do Pix não se presta a outra coisa senão intimidar opositores, que a depender do desdobramento do caso, pensarão 10 vezes antes de criticar publicamente qualquer coisa do governo. A ameaça de Lula não poderia ser mais clara. Se o Nicolas, o deputado federal mais votado do país e que tem imunidade parlamentar, né, malgrado estar amparado pela imunidade parlamentar, está sendo aí alvo, o que pode acontecer com um cidadão comum que não tem as mesmas prerrogativas? Na petição da Polícia Federal, o Gil argumenta que os resultados negativos da ampla disseminação de desinformação sobre o Pix já estão sendo sentidos com a maior queda de número de transações desde a implementação do sistema após desinformação sobre sua taxação, conforme dados do Banco Central.
E daí? Se o número de movimentações financeiras via Pix caiu, isso se deve não à eventual prática de crimes, mas à inépcia de um governo em descrédito. Se Lula é incapaz de defender no campo da comunicação uma medida correta de seu governo, não será coçando adversários na justiça que vai resgatar a confiança dos brasileiros. Vocês imaginavam isso? E eu aposto com vocês. Eu nem conheço essa menina, falando sério. Eu aposto que a Lígia Maria, acho que é Lígia Maria. A Lígia lá, da Folha de São Paulo, vai escrever sobre isso hoje. Vai puxar pra direita. O Pondé, talvez, acabe escrevendo alguma coisa sobre isso também. Capaz do Mário Sabino também. Tô pegando aqui pessoas que meio que são de petista e tudo mais, mas que não é todo dia que, sabe, puxa o peixe pro lado mais da direita. Um assunto que nada tinha a ver com liberdade de expressão no final do dia, porque o governo resolve perseguir todo mundo, entrou por esse caminho e está fazendo com que pessoas que não suportam a direita, os bolsonaristas, entrem em campo para criticar o Lula. Vejam só. Isso daqui pode acabar por influenciar uma massa de pessoas que a direita não dialoga. E aquele clima na sociedade, quando as pessoas escutarem de regulamentação das redes durante um governo Lula, né, a coisa tenha muito menos apelo. As pessoas fiquem muito mais preocupadas com a possibilidade de serem censuradas. Gente que lá atrás achava, os robôs, os algoritmos da extrema-direita, falou, peraí, esse governo Lula é perseguidor, viu? Isso é ruim, isso é ruim. Aí vem ali a cara de pau, ó. Alcance de postagens da oposição sobre o Pix faz PT organizar curso para redes sociais. É muito na cara de pau do PT. Aí o Carlos diz, primeiro eles dizem que é fake news. Depois abrem curso para tentar fazer algo que dizem condenar. Esse é o padrão dos asseclas manipuladores da desinformação. O pior é que deve ser a milésima vez, publicamente, que a facção declara que fará algo do tipo gabinete da ousadia, com pagamento de milhões do erário para preparar militância. E absolutamente nenhum inquérito é aberto para averiguar os desse dinheiro proveniente do aumento de imposto do contribuinte. O PT pode organizar. O PT, eu quero saber de onde vem esse dinheiro, né, que o PT vai usar para dar esse curso aí de rede social. Porque isso aqui não é gabinete do ódio, não é gabinete do ousadia, não é nada. Nosso companheiro de batalha, Davi Decache, o David, não sei, David, se é David, o Deca, menino Deca. A extrema-direita destrói com brutalidade, mas a falsa esquerda corrói por dentro. No fim de 2024, essa falsa esquerda, que usa o nome da classe trabalhadora, mas age como ela, mas age contra ela, mentiu descaradamente sobre o pacote fiscal. Disseram que era um pente fino, que era para combater fraudes, que visava pegar malandros. Alguns ainda mais mentirosos chegaram a dizer que era bom para o povo, que combateria desigualdades e reduziria tributos. Nada disso era verdade. O pacote atacava idosos, pessoas com deficiência, em situação de miséria, retirando direitos de quem já não tem nada. Padrão Nicolas, desinformação e mentira. Também atacou o abono salarial de quem ganha entre 1,5 e 2 salários mínimos, com o apoio velado enquanto podiam de supostos defensores dos trabalhadores. Foi um golpe no próprio salário mínimo, afetando a tabela da Previdência Social, o abono, o BPC, o seguro-desemprego, trabalhadores formais e informais. Passei anos trabalhando nesse tema. Embora já tenha presenciado inúmeras mentiras, minha indignação e disposição para lutar seguem firmes. Enquanto isso, as manipulações não apenas continuam, mas se tornam cada vez mais escancaradas. Essa falsa esquerda não defende a classe trabalhadora, defende o governo. Quando necessário, ataca os próprios trabalhadores para proteger o poder, ou seja, o Lula. Só recuam quando são pressionados pelos setores da esquerda socialista, que ainda sustentam a luta por justiça social e pela verdade. O que torna isso ainda mais grave é que ao adotar as mesmas táticas sujas da extrema-direita, acho que as táticas sujas, Deca, a direita não usa, mas eu entendi, eu sei que sua apostar, você tem que fingir. Você tem que fingir que você não gosta da direita. Você não pode contar sobre nossa linda amizade. Então você tem que botar o texto de uma forma que a esquerda entenda.
você está do lado deles, para tentar alertá-los. O cinismo se espalha, a desconfiança domina e o povo, já esmagado pela miséria e pela falta de perspectivas, é deixado sem saída. Enganado por todos os lados, torna-se presa fácil do fascismo. Essa falsa esquerda diz combater o fascismo, mas na prática pavimenta seu caminho a legitimar os seus métodos. Que clima gostoso tá do lado de lá, hein? Eita, vai tá um clima gostoso. Clima gostoso. Gostoso. Nos últimos 4, 5 dias, quantas pessoas a gente não viu falando isso, né? Que o que tá acontecendo está pavimentando a volta da extrema-direita ao poder. Como eu estou triste? Eu estou muito triste. Nossa. Tô muito triste. Vou chorar de emoção. Tô triste demais. Esse aqui já é de casa, né? Ai, já. Tem 3 coisas aqui na sequência pra mostrar dele. E depois uma gritaria na rede social. Pra quem tá galera e fala assim, por que você mostra tanto os vídeos do Ruizão? Porque o Ruizão não erra nunca. Você já vai entender. Mas escuta só. Os dirigentes do PT, eles deveriam fazer um exercício de reflexão espiritual. Eles iam falar para eles assim, eles iam falar várias vezes para si mesmos o seguinte: 300 milhões de visualizações. Para repetir, né? 300 milhões. Até que caia a realidade. Eu não sei se vocês sabem, mas a live do Nicolas Ferreira tem o maior número de visualização de qualquer coisa no Instagram de todos os tempos no mundo. Agora, se a pessoa se isso aqui não servir para mudar a política, tá perdido. A próxima live do cara, ou de qualquer outro, vai levar o pessoal à rua. A política é uma política profundamente errada, antipopular. É uma política a serviço dos banqueiros. O povo não gosta de banqueiro. Serviço dos O povo banqueiros. está sofrendo. A gente fala, o povo brasileiro está sofrendo aí. A situação é dramática. O negócio do Pix está mostrando essa realidade. O cara mal consegue sobreviver vendendo o Badulac aí, fazendo um esforço, se desdobrando aí para sobreviver. Tá difícil sobreviver, né, Ruizão? Lula tá demais. Lula tá demais. E ele disse algo similar no maior portal de esquerda do Brasil, o Brasil 247, do nosso companheiro Leonardo Atushi. Mas se liga, né? Ruizão explica pra esquerda que Lula iria acabar taxando gente com muito pouco dinheiro e que ele mesmo já tinha dito tudo o que Nicolas abordou em vídeo. A Frente Ampla a favor do povo precisa ser maior que defender o governo neoliberal entreguista de Lula. Mas por que você posta o Ruizão? Já tem uma resposta pra dar no instante, mas vamos aqui primeiro ver. Eu vi a live do Nicolas Ferreira, é uma live muito bem feita. O que ele fala ali é praticamente tudo verdade, não tem fake news nenhuma. Tá? Inclusive, eu vou destacar uma coisa. Eu fiz, no sábado passado, eu fiz uma exposição do programa do Pix, eu falava praticamente tudo isso que ele falou, estava lá. Tá? Não tem fake news. O que ele falou é uma coisa óbvia, e ele falou aquilo que o pessoal já sabia e queria ouvir. Que é o seguinte, se alguém vai colocar aí, né, uma fiscalização em torno do Pix, é para taxar o pessoal. O Pix não vai ser taxado. Mas se vai fiscalizar, vai taxar. E vai taxar gente que tem muito pouco dinheiro. Isso é verdade. A essência do que ele falou é isso. E o que ele falou é verdade. E foi uma verdadeira explosão, uma bomba atômica que jogaram no governo. O que ele fez, mostra, aí você vê o valor da rede social, né? O que ele falou, você pode contabilizar o efeito. Então, se eu fosse um dos formuladores da política do governo, eu começaria por analisar esse problema. O que significa, qual o efeito que isso vai ter. Foi tão poderosa a reação que o governo recuou. Arregou. Não conseguiu manter. É impopular. É gigantescamente impopular. E aí ele já começou a nossa campanha. Falei com ele, falei, Ruizão, vamos começar uma campanha aí a favor do povo. A gente tem que aí, né, começar a expor algumas pessoas
E tem que começar pelo Haddad. Porque o Haddad tem que parar de fazer mentiras. Então o Ruizão entendeu aí, falei com ele. Falei, Ruizão, entenda. A gente tem que tirar o Haddad, cara. Ele já pediu aí o fora Haddad. Já falou que eu tenho que demitir o Haddad. Pessoas vão falar que eu jamais conversei com o Ruizão, jamais pedi pra ele demitir o Haddad. Ele também vai negar, mas é tudo parte do nosso plano de infiltração na esquerda. O governo Lula decidiu fazer uma política de... Ele não tem força para enfrentar os banqueiros. Ele decidiu fazer uma política de contemporização. Só que essa política de contemporização levou ele por um caminho totalmente, não só errado, como autodestrutivo. É tirar dinheiro do pobre para dar para os bancos. Essa política levará o governo à ruína. E o caso do Pix é um sinal de alerta. Acendeu uma luz vermelha enorme, né? A grande questão é, o governo vai ver essa luz vermelha, vai interpretar essa luz vermelha, vai mudar de política, precisa mudar de política. A política do Haddad, com esse negócio do Pix, ela foi por água abaixo. Se o PT e o governo não entenderem isso, eles vão se afundar. Precisa trocar de política. E, na minha opinião, precisa trocar de ministro também. Colocar uma pessoa com maior sensibilidade para as agruras da população. Tem que pensar no povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo sofrido. Você pode achar que o povo é manipulável, que você vai arrancar o couro dele e depois ele vai votar em você. Mas não é assim. Isso vai ter um efeito. Fora Haddad. Fora Haddad. Hashtag fora Haddad. Aí, veja aqui agora. Mais um dia, gente, que nossos irmãos de batalha estão sendo perseguidos pela esquerda. Por quê? Porque eles estão levando a verdade pro povo. Eu mal tinha postado, ó. Tinha 3 horas que tava só no ar. Esse lindo recorte. Mais uma vez vem lá o Rogério Entablian. Ele não é youtuber, ele é analista de geopolítica, com seu grande canal, as grandes participações aí. Bom dia, Leonardo Atush. Você está ciente da utilização quanto mais do conteúdo de seu portal por esta página vinculada à propaganda bolsonarista que ataca permanentemente o governo Lula? Não seria interessante você se posicionar, companheiro Atush? Aqui ele diz, Lula já é arregão no Brasil 247. Eu não falei isso. Eu não falei, eu perguntei. Tá aqui a interrogação, ó. O que os petistas mais temem no final do dia é que, né, o Ruizão possa estar certo. E o meu tweet também. Se muita ajuda quem não atrapalha, vamos atrapalhar. Porque ajudar o Lula, eu tô fora. Isso aqui é só postagem de tantas. Aí você vai ler os comentários da Entabliança, tu pegar pra ler. Tem uma galera falando, esse Rui Costa Pimenta aí tem que ser limado do 247. Quinta coluna, é isso. Já todos os comentários que vai. Ô, irmão, derruba o argumento do cara aí, pô. O Rui Costa Pimenta tá errado, expõe aí. E aí você começa a ter esse choque, né? Vocês não falam tanto. Você está dividindo a direita. Briguem no privado, é momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você já viu a esquerda brigar em público? Então é isso, né? Vocês vão falar o que pra mim? Kim, você está dividindo a esquerda, Kim. É momento de união. Eu não aguento isso aí. Eu não aguento. Esses 2 vídeos aqui, eu não ia postar. Mas depois que eu vi esse daqui, eu falei, vou ter que postar de novo, né? Se tá incomodando, eu vou ter que postar mais. E o melhor, eu deixei pro final. Que é o que o Ruizão elogia a direita, finalmente. Aí já teve gente que não entendeu. Ele está falando que é demagogo. Abstrai. Tenta olhar o conteúdo do que tá sendo dito. O cara tá nos elogiando, gente. Mostrando quem é que realmente tá do lado do povo, do lado do pobre. Vai lá, Ruizão. Nós, desde o começo, nós advertimos o governo para o seguinte. O quê? Conta. Nós não estamos na era PT versus PSDB. Sim. Isso aí morreu, é do passado. Nós estamos na era PT versus uma oposição muito bem articulada e muito bem organizada. É nóis. E uma oposição que não apoia esse tipo de política. Não, não apoia não. Porque se fosse o PSDB, a oposição... Tá vendo aí? A oposição bolsonarista não apoia tributar pobre. Não apoia
priorizar os bancos, os banqueiros, os rentistas. É isso aí, Ruizão. Obrigado por levar a verdade para a esquerda. Finalmente chegou o dia. Obrigado a toda a equipe do Breu 247 por dar esse espaço pra gente. A frente ampla, a verdadeira frente ampla que está ao lado do povo. Tem espaço para todos. Lula não, Lula fora. Fora Lula. O governo Lula, eles não iam fazer o que o Nicolas Ferreira fez. Ele não acusa o PT de tirar dinheiro do pobre porque o PSDB é o partido que mais tirou dinheiro do pobre no Brasil em toda a sua história. Então ele não ia acusar o governo disso. Então aí tá tranquilo, você tira o dinheiro, mas ninguém fala nada. Todo mundo faz, né? Se faz de louco e não fala nada do assunto. Mas a extrema-direita não é assim. Não é. A extrema-direita, uma característica que ela tem é que ela é como ela é uma força de massas, que o PSDB nunca foi, Tá vendo aí? ela apela sistematicamente para a demagogia popular. A demagogia popular é o senso comum. O povo quer pagar menos imposto, a gente vai defender menos imposto. A gente vai fazer o que o povo quer. Aí o povo já tava lá reclamando, ele falou extrema-direita, ele falou demagogia. Vocês reclamam demais, velho. Depois do cara elogiar a gente dessa forma lá no Breu 247. Pô, aí tá complicado, né? Vocês não ficam satisfeitos nunca. Nosso agente 0022, infiltrado na esquerda, se expondo com seu jeitão dos rapazes. Ai, meu Deus. Toda que eu posto isso, eu fico só vendo. A turma da esquerda, os comentários, às vezes eles batem uns prints, né? Tipo, em tabelião, posta os prints, aí vai lá. Absurdo isso. Você aí, linha auxiliar do bolsonarismo. A esquerda que a direita gosta. Web comunistas. Ai, mal sabem essa esquerda aí que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Estamos ao lado do povo contra Lula. Para desespero do petismo. Para desespero do petismo. O petismo vai acabar. Piadas à parte. O presidente argentino, Javier Milei, foi questionado. Milei? E Bolsonaro, Milei? Ele, meu Deus, é um absurdo. Como é que Bolsonaro não está aqui? É meu amigo. Lamento muito que o regime Lula não tenha deixado vir. Quem postou esse vídeo foi a Mariana Sanches. Vou dar pra ele esse vídeo não porque ele fala espanhol. Esse vídeo é longo não e também tem um barulho de fundo. Mas dá pra acreditar que a Mariana Sanches é jornalista da BBC, né? Então, é do consórcio. Não acho que um jornalista do consórcio iria fazer uma postagem do Milei. Eu tô falando aqui pra vocês podem lá conferir, ver se o Milei falou ou não falou isso. Né? Acho que um jornalista do consórcio não ia colocar um elogio a Bolsonaro e um ataque ao Lula por nada, né? Ou talvez ela é mais uma infiltrada, é mais uma companheira nossa da frente ampla contra Lula. Todo mundo sentindo falta, né? Do Jair. Aí, ontem circulou mais um vídeo do Mike Pence, mais uma entrevista, falando aí sobre a atuação do Departamento de Estado, da CIA, contra Jair Messias Bolsonaro em 2022. E a gente vai abordar sobre isso em breve. Eu já tô no ponto que eu tô evitando ler mais. Porque era para ser 2 ou 3. Aí começou a ficar claro que seriam 3. Aí chegou no ponto que 3 ficou impossível, já se tornou 4. E eu não quero que 4 vire 5. Mas enfim, isso inclusive tava no pedaço do vídeo onde que ficou sem som. Teremos 4 vídeos em sequência e possivelmente não serão vídeos de 1 hora. Talvez quase 1h30. Não tem como reduzir o que tá. E a gente vai acabar falando sobre isso aí, sobre a CIA, sobre Bolsonaro. A gente vai ter que primeiro olhar pro passado. E aí a gente vai ver, né? Se a esquerda que lá atrás, né, acusou o golpe e algumas coisas, diante de fatos concretos, contundentes, documentos oficiais e afirmações diversas e registros públicos que a própria imprensa comenta, o que eles vão falar aí, né? Sobre a CIA versus Bolsonaro. Esse é o primeiro episódio. O segundo episódio, eu acho que ele ganhou uma resposta nas últimas horas, né? O segundo episódio será todos os caminhos levam... Não, na verdade o segundo episódio
Tá, e qual era o problema? E a resposta, por quê? Qual era o problema? Por que interferir no Brasil? O terceiro episódio é: todos os caminhos levam aos Rockefeller. A gente vai falar de Lula, a gente vai falar de FHC, a gente vai falar dos amigos do Bob e seus amigos. E o quarto episódio são mais temas diversos ligados ao Brasil, ligados à mídia, ligados à manipulação, desinformação, mas desinformação de verdade. Não é essas michurucas que a Globo faz hoje em dia, não. Assim, planejada mesmo, tudo pra te manipular. Aí, isso daqui vai acabar voltando. Essa postagem eu acabei de ver nas últimas horas por causa da questão do Mike Benz. Isso aqui vai acabar entrando, que já tá, achei que já tava pronto o primeiro episódio. Não, vai ter que entrar isso daqui. Só eu acho estranho o Guilherme Amado, o jornalista que enfiou Felipe Martins na cadeia com uma mentira que envolve uma inserção falsa no site do governo, né? Da parte aí de fronteiras e imigração. E o Guilherme Amado é filiado ao ICIJ, que tem como seus provedores, seus doadores, Luminate, que é do Midiá, que é um grande democrata, apoiador da turma do Biden, globalista. Aí você tem o NED, que é um fundo aí do governo, de financiar tudo que presta, né? Só assunto democrático. Você tem o Soros, e você tem diretamente o Departamento de Estado. Só eu acho estranho. Deve ser, só eu acho estranho, né? Só eu acho estranho. Porque você está falando aí que a CIA interferiu contra Bolsonaro. Será que interferiu também contra o caso do Felipe Martins? São questionamentos que traremos. Se tudo der certo, na minha cabeça, sem ser essa terça agora, na outra. Aí será terça, quarta, quinta e sexta. 4 dias em sequência. 28, 29, 30 e 31. Porque tem que acabar tudo em janeiro, né? Pra ficar tudo no Atlas de janeiro, porque senão se for puto aí não vai dar certo. Lembra do vídeo de ontem? Eu não vou dar play de novo. Quando a gente tá ali falando, né? Haddad versus Trump, né? O Trump aí falando de tarifas e Haddad aí falando de reglobalização sustentável. Pois bem, eu não sei se é coincidência. O que eu sei é que o Fórum Econômico Mundial diz que nós precisamos, né, uma nova governança regional para criar uma globalização sustentável. E aí eu tô lembrando uma coisa aqui agora, além disso daqui em voz alta, que eu vou ter que dar uma pause para checar qual é o mês que vai estar no Atlas. Pois bem, veja só, né? Haddad defendendo uma reglobalização sustentável, um conceito do Klaus Schwab. Era abril de 2023 e saiu essa nota. Haddad lança em maio o pacote verde para impulsionar a economia com ações sustentáveis. Ele também defende nesse contexto da reglobalização sustentável que ele apresentou no G20. Quando Haddad lança esse projeto dele, pacote verde, ele fala que isso daqui faz parte da Revolução 4.0. Revolução 4.0. Revolução 4.0 também é um conceito. Quem cria esse conceito da Revolução 4.0 é o Klaus Schwab. Que o livro dele no Brasil, o prefácio, é do Dória. É do Dória, que coincidência, né? Mais uma coincidência. O Haddad fala de Revolução 4.0 e o mesmo Haddad fala de globalização sustentável. Deve ser só uma coincidência, como é tudo relacionado ao PT e a Lula, né? Mas vamos continuar. Eu tava passando na rede social, vi esse vídeo do Mário Frias. Ele falou, não é urgente, mas assista até o fim. Ele meteu logo urgente com caixa alta, então é urgente. Brincadeira, Mário. Você lê aqui no que o Mário tá comentando. Eu vou dar início dar play no início, depois a gente escuta o resto do vídeo, mas você entende já. Veja aqui o que ele tá a comentar. Mas essa fala em especial do presidente Bolsonaro dizendo que 90% das pessoas viraram as costas para ele ou o traíram, né, de alguma maneira, me choca muito, me decepciona muito, porque parte dessas pessoas também despertou, como eu,
na eleição de 2018, enxergou a importância que era a gente eleger uma pessoa como Jair Bolsonaro. O tempo passa, a gente está vendo todas essas injustiças contra ele, perseguições, acusações, e eu fico me perguntando, cadê essas pessoas? Cadê você? Acabou? A gente vai substituir Jair Bolsonaro como quem pega um novo modelo de iPhone? Essa é a sociedade conservadora? Conservador, né? Conservar, preservar. A gente precisa ter memória. A gente precisa saber pelo que está lutando. Quem está lutando por nós. Então quer dizer que um familiar seu, enquanto ele pode te dar tudo, ele serve. Mas depois que ele está por baixo, que ele está sendo subjugado, criminalizado, perseguido, você o abandona. Essa é a atitude de um conservador, pelos seus interesses, por aquilo que essa pessoa te permitiu ter, construir. Não. Esse não sou eu e eu tenho certeza que você também não é assim. O vídeo é longo, eu sei, mas eu precisava fazer esse pequeno desabafo. Durante 30 anos, eu fui calado, eu me calei, pelo que eu disse, pelo instinto de preservação. Mas quando eu acordei, quando eu despertei, quando você teve a possibilidade de poder falar o que pensa como eu, da gente viver 4 anos de um governo que respeitou a população, que não criou imposto atrás de imposto, que não gastou escancaradamente, esbanjando em viagens, em cartão corporativo, né, que tanto criticavam o presidente. E aí eu te pergunto, de que lado você tá? Qual é o seu lado? A gente pode divergir, a gente deve divergir. Nós somos diferentes da esquerda, sim. Nós não somos uma... Deixa isso aí. Daqui a pouco continua. De que lado você está? De que lado você está, grande conservadores? O Mário é nos pouquíssimos que se elegeu aí, né, nessa onda Bolsonaro, que vez ou outra entra nas brigas que envolvem Bolsonaro, que a maioria só lava as mãos. É muito mais fácil, é fingir demência, fingir que não está vendo, fingir que não está vendo o que está acontecendo na rede social. O Mário não é essa pessoa. Parabéns, Mário. Sério, assim, a gente tem que dar parabéns hoje em dia. Deveria ser algo assim, sabe, que não precisa nem falar, mas o cenário hoje tá daquele jeito, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, se a briga não é minha, eu não quero nem saber. Aí, pra mostrar o que o Mário tá falando, e que eu acho que não é uma coisa aleatória, a gente acompanhou muito aí na eleição, né? O movimento intergaláctico como um todo, acusações infundadas, tem dia sim, dia também, coisas que acontecem, ninguém se dá o trabalho de rebater. Aí, vamos ver o que é ser conservador. Grande Patatá, lá vai. Ele não recebeu o convite para a posse não, é da fake Casa news. Branca. Ele não recebeu esse convite. Não recebeu não, fake recebeu. news. É fake É news. mentira. É mentira. É. Não recebeu. E por que provavelmente ele não... E por quê? Qual a razão provável dele? Porque ele está sendo investigado por uns 5 crimes diferentes aqui nos Estados Unidos. Falsificação de documento, suspeito. A carteirinha, viu, gente? Eita, carteirinha lá. Eita, que baita crime, viu? Nossa senhora. Não vai mais ver o Mick Bolsonaro. Mas bem avançado. Já deveria, inclusive, ter sido julgado. É. Não, mas está bem robusto. Falsificação de documento, entrada ilegal no país, venda de produto. Teria feito isso. Falsificação de documento, entrada ilegal no país, venda de produto roubado, os relógios. Roubado! Roubado! Tá falando que é roubado. Pronto. O item personal foi roubado. Roubado, é o bravo. O Patatá tá doido. O Patatá tá imparável. Lavagem de dinheiro. Eita porra! Sabe as mansões, tal, do Cid, da família do Cid e tal? Suspeitas de lavagem de dinheiro. E formação de quadrilha. Foi. Nossa senhora, velho. Ah, Bolsonaro quadrilheiro.
Essas investigações todas, gente, aquelas coisas que tá aí acontecendo no Brasil, no âmbito aí, né, de proteger Júnior, que Júnior tá em risco, a linda democracia brasileira. É por isso que ele não poderia estar nos Estados Unidos. Aí tu tá vendo o nível, sabe? Aí isso é todo santo dia. E tem gente que acha que faz sentido, viu? Tem gente que acha que faz sentido ainda. Tu fica assim olhando. Aí, sei lá, algumas coisas acontecem. Por exemplo, quando o Patatá já tava pronto. Peraí. Não, é o Patati. Me perdão, Patati. É Patati e Patatá. Então, na lógica, né? O segundo nome é o que nasceu depois. Então, esse aqui é o Patati. Patatá é o irmão. Então, o Patati, e quando já tava aprontando e muito, e ainda tinha boca aberta, falando: vocês estão indo na direita, é momento de união. Quem entrou em campo pra dar um fim na brincadeira foi até o Mário Frias lá atrás, né? Em janeiro de 2022. Ela veio o Patati de novo. Aí eu fico vendo coisas que acontecem, né? A própria perda de Bolsonaro. Nossa grande Érica Gorga. Que se eu reclamo dos rentistas, ela me acusa de ser comunista, sendo que ela, rapaz, até bolsa do governo não é mamata, é técnica, estudo tem, mas adora acusação de comunismo. Desculpem-me os muito sensíveis de coração, mas homem líder não pode chorar para causar prazer sadomasoquista, homem déspota. Cada lamentação e cada choro em seu devido lugar. Beleza. Aí o Petrópolis conservador diz, né? Lá vem a liberal de estimação da esquerda. Aquela que a esquerda adora quando precisa de um crítico moderado. Afinal, que melhor maneira de atacar Bolsonaro do que usar alguém que se diz de direita, mas está sempre ali, pronta para entregar o serviço de bandeja. Essa moça choraminga no Twitter o dia inteiro, se faz de vítima e quando resolve agir é para reciclar a velha tática. Minar Bolsonaro, pavimentar o caminho para os queridos companheiros da esquerda, criatividade, zero. Só mais do mesmo. Esse cara aqui, eu acho que tá mais pra esquerda. Eu dei uma olhada no perfil dele, bolsonarista ele não é. Não sei também se tá mais na direita, mas seria uma direita que não gosta de Bolsonaro. Eu sei que bolsonarista esse cara não é. Aí você vê. É um cara que está mais distante do que a grande professora lá de Yale. Bolsonaro chorou no aeroporto ao embarcar Michelle para a posse do Trump e foi criticado até por alguns admiradores. Veja um cara que está falando longe do olho do furacão. Não é um bolsonarista. Talvez em outros tempos eu também o criticaria, mas hoje não. Ele não chorou de emoção ou por fraqueza. Ele chorou porque o peso da injustiça o espreme. Todos têm seu dia onde o peso se transforma em lágrimas. A insensibilidade do ser humano está atingindo um nível assustador. Paradoxalmente, teme-se a chegada dos robôs. Aí você vê, né, também a turma do consórcio. Não chorou quando milhares de brasileiros perderam a vida, né? O que ele negligenciou na época do Fica em Casa. Aí o Brown traz uma matéria do consórcio para rebater a militante do consórcio. Ministro Dilma Mendes revela bastidores do dia que viu Bolsonaro chorar. Bolsonaro se emocionou por quê? Porque de tudo tá acontecendo. Ou então o presidente não concordava com as medidas de isolamento e fechamento do comércio. Ele pegava o celular, abria o WhatsApp e mostrava vídeos, recordou Gilmar, complementando o que Bolsonaro dizia: olha só, tem esse cara aqui que vai ter que fechar a lotérica e não pode. Assim, cara, é aquela crítica, cara, onde é que vocês querem chegar com essa crítica, sabe? Não sei se é falta de memória, não sei se é ingratidão. Na verdade, eu até tenho minha opinião sobre isso, mas eu não vou dividir a direita, não. Vou só dividir a esquerda. Aí, passo, aí vejo uma coisa assim, né? Mais uma vez, o velho comentário do Olavo de Carvalho. Fico perguntando, né? Como é que o Olavo de Carvalho estaria se sentindo hoje? O cara tem lá mais de 400 aulas no COF. Tem um livro inteiro aí, tem um curso inteiro de filosofia. Tem todos os seus cursos avulsos. Tem alguns livros publicados, algumas teses diversas. Mas, toda vez que eu vejo aparecer o live na timeline do Twitter, é vídeo dele rebatendo Bolsonaro. Assim, o legado de Olavo de Carvalho hoje se resume a rebater Bolsonaro. Esse é o legado. Pelo menos é a forma como os alunos dele o usam, ou as pessoas que gostam dele. Eu fico imaginando como o Olavo estaria, né? Ele fala assim, rapaz, mais de 400 aulas do COF. Curso de filosofia, livros. Mas eles só lembram dos meus tweets sobre Bolsonaro. Dureza, né, professor? Mas a vida que segue.
Aí tem a notícia do Supremo que negou a viagem de Bolsonaro. Aí vem a grande Renata Barreto. PQP. Post do velho 2020. Prezado Bolsonaro. Se seu governo não fizer nada para proteger contra a censura e a perseguição policial, os internautas que o apoiaram, logo todas as vozes a seu favor serão caladas e você só poderá viver da caridade de seus inimigos. É isso que você quer? Aí, dessa vez, a Renata Barreto até vai responder a Tsuki. Ah, Tsuki, tu perguntou, agora tu vai ter que aguentar a resposta. Tu vai ter que aguentar. E dessa vez eu não vou passar a mão na tua cabeça não, viu? A Tsuki vem, ó, achando que é bambambam. Esse tipo de vídeo é pra quê mesmo? Pra lacrar? Direcionar pessoas ao esquecimento do contexto da época, né? 2025, 2020, o início do Fica em Casa. Apagar completamente a memória do fatídico dia 8, onde se comprovou que os cabeças das Forças Armadas, especialmente do Exército, né? Não falou essas coisas. O quê? O que é que Bolsonaro devia fazer? Como ele deveria fazer? E não me vem com essa resposta, ele tinha um povo, ele tinha um povo. Depois de tudo que foi visto, do Bolsonaro ter falado recentemente, mais uma vez, que a maior decepção dele está relacionada com as forças, vocês acham mesmo que Bolsonaro se arriscaria a colocar o povo, que não era nem metade do Brasil, para marchar contra o exército? Vocês estão malucos ou é só falta de caráter mesmo? Saco cheio desse tipo de gente que tinha a solução para tudo, mas não fez nada. Você quer a resposta? Ela vai te responder. Talvez você não vai gostar da resposta dela. Na verdade, ela respondeu ao Alex. Mas eu acho que a resposta que ela deu para o Alex é Repatsuki. Lá vai o Alex. Passapanista de Bolsonaro. Tá. E o que é que Bolsonaro tinha que fazer, Renata Barreto? Fechar o Congresso, a Câmara, a Suprema Corte, prender todo mundo, estabelecer uma lei marcial? Falar é fácil. O Olavo explicou o plano. Tinha meios legais para conseguir fazer o que dizia que Bolsonaro tinha que fazer? Aí a Renata responde. Vocês são muito emocionados. Eu não falei que ele podia ter feito algo, nem o que, nem como. Apenas que o que o Olavo disse se concretizou. Calma, gente. Calma, gente. Ai. Mais de 400 aulas. Gostei de filosofia. Mais de livro publicado, teses. Tem o Throat Speak inteiro. Mas, fora os artigos, mas a única lembrança que as pessoas têm de Olavo é os tweets dele sobre Bolsonaro, que eram proféticos. Ai, essa memória é muito boa, viu? Realmente, vocês estão honrando o grande legado do Olavo Carvalho, viu? Tataratara. Aí, lá vem a Renata Barreto de novo. Eu nem vou entrar no mérito se ela conseguiu interpretar ou não o que o Transparência Internacional escreveu. Transparência Internacional compartilha o texto do ministro. O ministro, Luiz Roberto Barroso, fez muito bem em comunicar os méritos do Supremo, do CNJ, e defender, cumprindo seu papel de presidente das duas instituições fundamentais para o país, principalmente o Supremo, que esteve e ainda está aí, sob gravíssimos ataques insuflados pelo bolsonarismo. Que bom, aí continua lá, né? Aí a Renata diz, peraí, vocês estão sendo investigados pelo Supremo e dizem que o Supremo está sob ataques insuflados pelo bolsonarismo e ainda dizem que bom para o ministro escrevendo uma coluna em um jornal totalmente bizarro para o decoro do cargo, atacando a imprensa e ainda falam que foi através de diálogo democrático. Não é possível isso não. O país afundando em tirania pelas mãos do Supremo com inconstitucionalidades e ilegalidades e vocês afagando o ministro, pelo amor. Eu vou deixar que o povo responda, né? Você vai ler os comentários. Quem orientou a matéria foi o Bruno Brandão, amigo do mega conservador Deltan Dallagnol. A tática é a mesma que fizeram com Bolsonaro. Se descolar do ministro, sem perder o apoio, né? Ou ganhar da corte. O que sabemos é que Soros soltou a mão do ministrão. Márcio Costa. É possível sim. Essa agência sempre estava fazendo relatórios contra no governo Bolsonaro e consciência do seu Deltan Dallagnol. Aí vem o Pedro. É só procurar saber quem financia essa ONG e se entende que eles não têm legitimidade alguma. São só mais uma ferramenta política. E o Jason diz, né? O ministro é igual ao globalismo, que é igual à transparência internacional. E outra postagem que não é nem respondendo ela, mas tá ali, né? O Brown. E tem gente na direita que ainda não entendeu qual é a jogada desse puxadinho do Soros. Então, quando eu vejo assim o Mário Frias falando, pô, velho, vocês não têm memória, não. Vocês não fazem noção do que está acontecendo.
Não tem não, Mário. Não tem. É 2025 e o pessoal ainda não sabe o que é transparência internacional. O pessoal ainda não entendeu. Não entendeu. Uma ONG que desde os anos 90 é financiada pelos Soros e age politicamente para avançar com a agenda globalista que a maior parte das pessoas dizem combater. Mas eles não entenderam. Eles não entenderam o que se passa. Não importa quantas e quantas vezes você tente pontuar. E aí eu quero voltar no vídeo do Mário, porque na segunda, ele no continuação aqui no final, ele vai falar sobre o que nos une. Aí eu fico na dúvida se realmente nos une, né? Ele fala assim, ó. Organização criminosa. Quando você pensar em dizer assim, a esquerda, a gente precisa se organizar, porque a esquerda é muito organizada, isso jamais vai acontecer. Nós, conservadores, podemos divergir, podemos ter diferenças. A questão que nos une é muito simples. E o presidente Bolsonaro resumiu com um versículo da Bíblia, João 8,32. Ele foi eleito com um celular e seus filhos com um provérbio da Bíblia. Então, fica aqui esse vídeo para lembrar para vocês que a gente não precisa criar um novo líder, a gente não precisa nomear um salvador. Por quê? Porque Jair Bolsonaro está aí, está vivo. E tudo que impede Jair Bolsonaro de assumir a presidência é ilegítimo, é ilegal, é arbitrário. Faz parte de um mecanismo do regime que não quer um homem, que não quer dinheiro, que é o bem do seu povo. Que acho que deu pra entender. Sei lá, eu fico na dúvida, né? Será que o que nos une realmente é o João 8,22? Será que é a verdade? Eu vou falar, ó, gente, semana passada mesmo, eu passei acho que 1h20 no telefonema com uma pessoa que tem mandato do Partido Novo, que me veio com esse papo de buscar pela verdade, exatamente para me falar disso daqui. Disputa pelo Senado. Não, vou buscar pela verdade, buscar pela verdade. Eu falei, campeão. Aí eu comecei a falar umas coisas da Dona Léo. Aí eu não sabia. Eu falei, como é que tu não sabia, cara? Tu não tá em busca pela verdade? Aí a conversa, assim, o tempo todo, a pessoa, assim, eu conseguia ver o incômodo dela de ouvir algumas coisas da Dona Dallagnol. Ouvir sobre o Zema ter fechado. O Zema lá no CIPEC no Brasil, quando foi questionado pela mulher que foi demitida. Uma mulher, funcionária pública, ela foi demitida porque ela não quis tomar um negocinho. O Zema fugiu e não deu uma resposta pra ela. E assim, o cara não me perguntava por mais informações pra ir em busca da verdade, não. Ele estava mais preocupado e falou, não, a gente pode sentar aqui, a gente pode tentar aqui conversar pra gente chegar no consenso, porque o que nos une é muito mais que... Pô, não tem busca. Que busca pela verdade, cara? Que busca pela verdade? O que se chama de direita hoje, o que une ela, é um sentimento antipetista. Por isso que não dá liga. Porque é só um sentimento antipetista. E ser antipetista é ser qualquer coisa. Tornando Moro é antipetista. É o Danilo Gentili antipetista. O MBL é antipetista. Esse é um grande problema. O Mário fala no início, né? Pô, uma galera aí, sei lá, de Bolsonaro, depois virou as costas pra ele, semente de traição. Gente, na boa, o Marcos Pontes aí, pra mim, se encaixa nisso perfeitamente. No mandato, não tô vendo fazer muita coisa. Vez ou outra aparece defendendo a agenda SG, assim, com todas as letras, agenda verde, captura de carbono, tudo aquele papo furado. Aí tá aí com papo mole que ele vai lançar a candidatura dele, porque é o anseio das ruas, não sei o que, tem que dar uma resposta para os eleitores. E aquele papo furado de sempre. Que, sabe qual que vai ser o resultado disso daqui? É um só. A parcela da população despolitizada, ou que tá revoltada, e que fica jogando a política pelo fígado em vez do cérebro, e não entende como é a disputa pela presidência do Senado, que são 41 votos, não é o clamor popular, não é a rede social que vai interferir no voto. O voto vai interferir no voto de quem? Do Ciro Nogueira, que já declarou apoio aberto, vai colocar todo o partido dele a favor, do Marquinhos Censura do Republicano, que também já fechou questão de apoio ao Alcolumbre, tá todo mundo lá. O Rogério Marinho, que o Rogério Marinho não conseguiu, quem vai conseguir é o astronauta. Aí o cara queria me convencer no telefone que se a gente tivesse uma campanha
pra derrubar o voto secreto, e aí os caras tivessem que botar com a digital. Aí eu perguntei, eu falei, ô campeão, tu acha mesmo que os senadores do Centrão que estão lá, eles vão se intimidar pela direita? Tu acha que eles estão contando com o voto da direita pra se elegerem? Tu acha mesmo? A direita que tá querendo lançar um senador por estado. Tu acha que o cara tá preocupado com o voto da direita? Ou tu acha que ele tá muito mais preocupado em eleger o Alcolumbre pra garantir que vai ter emenda pra todo mundo, porque o voto dele é voto de máquina? Sabe? É um negócio assim que não tem lógica. Aí essa ação aqui do Marcos Pontes vai ser o seguinte: ele vai conseguir capitalizar com essa turma vai ficar com raiva de quem tiver um pensamento mais lógico, pragmático, de não, pô, eu não vou fazer oposição por fazer oposição, ficar sem espaço na mesa diretora, ficar sem espaço nas comissões, ficar basicamente sem conseguir exercer as minhas funções no Senado. Então, ele vai conseguir fazer com que as pessoas que apoiam essa ideia, né, o eleitor mais emotivo, ficar com raiva desse outro bloco. E esse bloco de pessoas mais racional vai olhar pra ele e falar, cara, tu não tá querendo chegar a lugar nenhum, velho. Tu tá roendo a corda aí só pra lacrar e ficar bem na fita. Então, assim, são ações que não ajudam em nada. Em nada. Em nada. E nem pra falar assim que tem uma busca pela verdade pra explicar. Porque até se o cara viesse aqui e falar, não, vai, eu entendo aqui meus colegas que vão votar por isso, porque a visão política deles, o plano político deles passa por aqui, não tem. É só indiretinha pra fingir que o lado de lá se vendeu pro sistema. Então não tem nenhuma união pela verdade no João 22. 8:32, né? Acho que o Mário Freire está sendo muito bondoso nas suas palavras, Mário. Você tá sendo muito bondoso. Você tá se iludindo, você tá deixando seu coração falar mais alto, você tá emocionado. Aí você vê as discussões na rede social. A PEC que reduz a idade para concorrer ao Senado para 30 anos, se passar na Câmara e no Senado, não precisa de sanção do presidente. Bom dia. Tá, vai ser candidato, Nicolas? É isso? Beleza, presidente, bacana. Aí o Maveira fala. Bom dia, Nicolas. Uma sugestão de projeto de lei. O presidente da Câmara, Senado, ser o parlamentar mais votado nas eleições, fazendo assim com que a casa seja presidida por quem tem maior representação popular. Uma solução para sair das mãos do Centrão e dos microestados. Aí o Pedro Cedilho responde, o Tiririca teria sido o presidente da Câmara. Muito boa ideia. É o que o cara disse? Entre o Tiririca e o Rodrigo Maia, eu acho que eu fico com um paspalho mais magro. Cara, né, será que não tem outro caminho? Será que não tem outro caminho? Assim, as opções é o Rodrigo Maia ou o Tiririca? Sério, a gente não pode tentar pensar em alguma coisinha melhor, sabe? São as discussões que no final do dia não resolve nada. O cara não quer resolver, ele só quer impedir o Rodrigo Maia. Não, quem impediu o Rodrigo Maia tá resolvido. Cara, nessa eleição, o mais votado foi o Nicolas. Na anterior foi Eduardo Bolsonaro. Se na próxima eleição você mudar essa regra e a esquerda entender que o caminho é esse, e que centralizar todos os votos no Guilherme Boulos, por exemplo. E aí, Guilherme Boulos, presidente da Câmara. Você tá abrindo caminho para isso. Fora que é uma praia de lei que você tá excluindo os estados. Não, vocês não têm uma população muito grande, logo vocês não têm o direito de determinar o destino do Brasil. Você basicamente tá centralizando o presidente da Câmara no eixo Rio-São Paulo. Cara, você tá, assim, eu não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar, sabe? É assim, o que passa na cabeça das pessoas? O que passa na cabeça das pessoas? São discussões que no final do dia... Aí eu vi esse vídeo aqui do seu Pedro Doria. Eu não vou dar play por conta do horário. E tinha umas coisas até pra comentar mais do pele e tudo mais. Acho que eu vou dar play isso aqui com calma amanhã. Mas eu vou falar aqui por alto. Ele em si tá falando o seguinte, né? Ele tá tentando fazer uma autocrítica na esquerda para entender os problemas do presente momento e tentar entregar soluções. A direita, ela mais ou menos sabe o que ela quer no campo da liberdade de expressão. Ela quer poder ter liberdade, pronto. E o resto? Não, ela quer ganhar dinheiro. Mas até para isso, se você perguntar, tá, mas aí tu faz o quê? Pedro Doria nesse vídeo tá falando que hoje, a pior posição para você estar no mundo hoje é ser um homem branco pobre. Pior coisa que você pode ser, porque você não tem nenhum privilégio, nem nada, você tá lascado. E ele fala que esse cara, homem branco pobre, ele fala classe média baixa, né, até o 2º grau, antigamente tinha indústria. Você podia trabalhar na indústria e ter um saláriozinho melhor. E hoje, você vai trabalhar onde?
Será que... Eu acho impossível um dia, não é por nada, é porque realmente não funciona assim. Sei lá, empregos no setor de serviços, garçom, sei lá. Não, depende, chefe de cozinha já é outro que é um negócio mais elaborado. Mas, enfim, caixa de supermercado, empacotador, estoque. Não será um serviço que vai trazer um retorno financeiro como trazia na indústria. E ele comenta aí que o homem branco de classe média baixa, ele foi o mais prejudicado pela globalização. Porque antigamente tinha manufatura da indústria em todos os cantos e hoje se centralizou, tá lá no Sudeste Asiático. E agora? Sabe? Qual a solução para isso? Qual a solução para o Brasil? Aí ele fala que, querendo ou não, a esquerda não consegue conversar com essa gente, a direita conversa, a direita fala de empreendedorismo, então esse cara hoje ele tem que meio que se virar. E depois eu coloquei isso aqui nessa sequência, e pra gente comentar sobre tudo isso. Eu não vou cobrar isso do Mário Frias, eu acho que já o Mário Frias, pelo menos na defesa de Bolsonaro, faz o que quase ninguém quer fazer. Mas eu falo assim, ó, pra todas as pessoas que vocês querem apoiar Bolsonaro e tudo mais, na minha humilde concepção, né, depois de uns anos aí observando algumas coisas no Brasil, no mundo, a melhor forma que vocês teriam de fortalecer uma dita direita seria cada vez mais vocês entregarem algo mais concreto, sabe? Um projeto mais coeso. Porque tá aqui, ó, é isso que a gente defende. Porque enquanto ser de direita for ser antipetista, bicho, qualquer loucura entra no pacote. Nando Moura entra no pacote, tudo entra no pacote. Tudo entra no pacote. Tudo entra no pacote. Cada pessoa tem a sua posição, né? Tem gente que é bom de liderar as massas, tem gente que é bom de rede social, tem gente que é bom de ter aquilo outro, tem gente que é bom de burocracia. Agora, cara, tem que ter alguém aí pra começar a tirar umas coisas no papel, aprofundar alguns tipos de discussões e criar um movimento mais coeso. Tem que ter o cara lá da militância para politizar a militância. O cara que está tentando trazer um pouco de informação sobre, por exemplo, o processo da disputa da Câmara, a disputa do Senado, que nos próximos dias vai ganhar atração, porque a disputa é agora, dia 1º de fevereiro. A gente vai acabar comentando sobre isso. Agora falta isso, gente. No dia a dia do debate público acaba faltando isso. Quer ajudar Bolsonaro? Poxa, entreguem mais profissionalismo para essa chamada direita. Vocês aí, deputados, os assuntos que vocês abordam, a forma que vocês abordam. Às vezes pega só o assunto do dia, joga lá, etc. Mas se vocês conseguissem ter um plano coeso, que tem apelo popular, que o pessoal, o povo se vê naquilo ali, esses oportunistas todos, você vai ver como esses oportunistas iriam querer colar junto para querer surfar esse hype. A gente tá no momento que o governo Lula já falhou. Não tem caminho, não tem o que faça o governo Lula dar certo. E as pessoas querem alguma solução. Trabalhem em torno de alguma solução mais concreta. Isso é a melhor coisa que vocês podem fazer do que ficar esperando que as pessoas se unam pela verdade, que elas não estão nem aí para isso, sabe? Montem o grupo coeso das pessoas que realmente estão ali em torno de alguma causa maior. Deem profundidade a esta causa, sabe? Comecem a articular um movimento mais coeso, realmente com uma verdadeira base organizada, todo bonitinho, comando figurino, nem que seja com pouca gente, mas organizado. Já se passaram 12 anos, desde 2013. O que se chama de direita nunca existiu no Brasil no passado. Nunca existiu. Nunca. Nunca. Nunca teve conservador como é hoje, na linha que vai, nessa batalha que envolve principalmente essa questão de costumes, nunca existiu, porque esse tema nunca entrou na mesa. No passado, você tinha basicamente um conflito entre setores do centrão e alguns setores do trabalhismo, nacionalismo e do comunismo. Só é o que tinha. O que se chama de direita hoje, assim, não tinha. Essas camadas populares, classe média baixa, que hoje apoiam, eles não tinham as preocupações do que a chamada direita tem hoje. Esse movimento antissistema que você vê no Brasil, vê nos Estados Unidos, talvez essa questão do antissistema seja a única coisa que consegue ligar pessoas diferentes como Trump e Milley, que tem políticas econômicas totalmente antagônicas. Consegue ligar ambos, como consegue ligar ao mesmo tempo o Bukele. Ainda que o Bukele, a família dele venda, ainda que o próprio Trump, né, seja um bilionário e tudo mais. E, assim,
querendo ou não, por mais incoerente que eu possa ser, o próprio Bolsonaro passou 27 mandatos na Câmara, não é do sistema? Cara, não é. Não é. Você consegue ver que o Bolsonaro não fazia parte do sistema, é só ver quem o persegue. É só ver como o sistema trata ele. Esse talvez é o que, sabe, une todas essas pessoas. O chamado establishment, o establishment global, odeia essas pessoas. Odeia, todos eles. Todos. Bolsonaro, Bukele, Milei. Não, se bem que Milei agora tá mais ou menos assim. Mas enfim, o Orbán, o pessoal não suporta. A turma do Chega lá em Portugal não suportam. O pessoal lá da Holanda, ninguém suporta também. A Giorgia Meloni... Tem até que atura, mas uma grande parte da imprensa não suporta ela. Vive lá o Jamil Chad, vive chorando. Então assim, poxa, vamos dar um próximo passo, né? Eu fico doido quando eu vejo as oportunidades na mesa, esse choro da esquerda que a gente vê todo santo dia, bicho. E a turma não consegue aproveitar esse hype. Sabe como o Mário diz assim, não é nem que... Olha, Mário, Mário Frias, não é nem questão de consideração, cara, sobre Bolsonaro. É questão de não ser burro. Porque você não consegue criar uma figura carismática do dia pra noite. Se essa galera, Mário Frias, fosse minimamente esperta, eles pelo menos fingiam que eles apoiam o Bolsonaro para crescer, sabe? Tornar esse movimento ainda maior. Aí depois eles descartavam o Bolsonaro. Mas nem isso esses caras são. Eles são burros. 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 Porque Bolsonaro também, às vezes, é um trouxa. Ajuda qualquer um. Vai lá com bom coração. Não, vou te ajudar, não sei o quê. Vamos botar o Brasil em primeiro lugar. Aí o cara vai lá e toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Quem mandou tu ter o bom coração? Toma, Bolsonaro. Toma. Ah, fácil não, a hora que deu uma raiva, né? Tu fala assim, rapaz. Aí ele vai lá, falar de boa. O cara amassou ele dá uma entrevista. Não é assim, não sei o quê, né? Tem ali suas virtudes. Ai, o bicho tem boa vontade, viu? É isso, pô. Os caras são burros, que até se eles fossem inteligentes, eles apoiavam Bolsonaro só pelo oportunismo, mas nem isso os caras fazem. Enfim. Eu fico por aqui, mando todos os recortes lá no Telegram. Se igual ao meu trabalho, quiser dar mais, passa no meu canal, então valeu. Tem o peito na inscrição e tem o Atlas Brasileiro. Fico revoltado às vezes. Chega tempo quando eu falo de Bolsonaro, porque toda vez que eu faço assim, não é uma chateação. Ai, chega a dar uma gastura, sabe? Você evitar pra evitar a fadiga, mas tem hora que eu falo, não, tem muito tempo que a gente tá falando ainda, tinha mais coisa pra comentar. Deve comentar talvez amanhã. Algumas vitórias que tem e que eu acho que vocês nem tomaram conhecimento. Eu fiquei assim olhando, já tem dia já que são notícias positivas mesmo pra direita, o movimento da direita, mas acho que como envolve o Bolsonaro, né? Frutos entregues pro Bolsonaro, o pessoal deixa em segundo plano. O vídeo ficou longuíssimo hoje, me perdoem, mas não tinha como evitar. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.